Voltamos com a segunda palestra do nosso terceiro dia do Congresso My Old Home. Um congresso que existe graças aos nossos patrocinadores que estão em volta, a parceria com o IPEF e a parceria com a Companhia Eventos. Muito obrigado a todos. E o meu amigo Rodrigo Cabral já está aqui do lado, prontinho para entrar no ar. Novamente, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Paulo. Tudo bom? Tudo ótimo. E aí vou começar, porque o Martins já adiantou um pouco do tempo, a palestra aí também é ótima, a FU vai ser melhor ainda, a luta melhor ainda, e todas vão ser maravilhosas, porque a gente tem certeza que em 2022 a gente vai estar de volta com mais novidades ainda. Obrigado a todo mundo que está participando. E eu vou já começar aqui passando o currículo do Rodrigo. O Rodrigo Cabral é arquiteto urbanista formado pela Faculdade Brasileira Univix, em Vitória, Espírito Santo, cidade onde também cursou especialização em paisagismo. Experiência profissional em estruturas de madeira se iniciou em 2005, quando ingressou na extinta empresa Tora S.A. como projetista, onde teve contato com diversas estruturas de madeira roliça. Terminou o ciclo na empresa coordenando equipes de montagem de grandes estruturas, como o Resort Clube Med Trancoso e o Fjordland, cavalgada ecológica. No período entre 2010 e 2019, trabalhou, junto com outros colegas, desenvolvendo o sistema construtivo Amaru para as empresas Plantar Empreendimentos e Montana Química, onde exercitou a concepção de produtos com madeira roliça de reflorestamento, cálculo de sistemas construtivos com estruturas de madeira, além de capacitação profissional. Desde então, presta consultoria na ampliação de mercado para os produtos de madeiras, de reflorestamentos, para usinas de tratamento e revendas de madeira. Atualmente, presta consultoria para a construtora ITA, que logo daqui a pouco vai falar no processo de montagem de suas estruturas. O Daniel Salator daqui a pouco volta também para falar sobre o ITA. Então, o tempo é seu, a palestra é sua. É com você, Rodrigo. Ok, obrigado, Paulo. Vamos falar um pouquinho aqui, começar a nossa conversa, falando aqui dos nichos de mercado, né? Das possibilidades de uso da madeira roliça aqui no mercado brasileiro. Então, às vezes, a madeira roliça tem algum preconceito de utilização, posso usar para determinado tipo de obra, então eu queria começar desmistificando, né, isso, e mostrando várias possibilidades de uso da madeira roliça. Lembrando que a abordagem aqui é madeira roliça jovem, né, oriunda de florestas jovens, então os diâmetros não são grandes diâmetros. Vocês vão perceber, tanto nas imagens de projeto como nas de obras acabadas, que as madeiras são mais finas, né? Isso também para viabilizar o custo dessas estruturas. Falar um pouquinho, né, passar rapidamente pelo sistema construtivo, né, algumas informações sobre como construir essas obras e, por fim, um portfólio de obras prontas, né, um pouco dessa experiência aí que o Paulo comentou, dessa parceria, né, que tivemos aqui com a Plantar e a Montana. E só para esclarecer, essa é uma dúvida que sempre acontece, as pessoas confundem Amaru, né, que é a marca, né, comercial do eucalipto desenvolvido lá pela Plantar, com a própria empresa, né? Na verdade, a Amaru é só uma marca do eucalipto produzido pela Plantar Empreendimentos. Então, cercas especiais, né? A gente pode trabalhar com vários modelos de cerca, tanto na área rural como na área das cidades, né, com acabamento melhor. Então, um desses produtos desenvolvidos nessa parceria foi o eucalipto perfilado. Então, ele mantém o diâmetro de ponta a ponta, não tem cronicidade, né? Isso permite uma agilidade nos encaixes, né, e uma padronização nas obras. Paisagismo. Então, aqui são só alguns exemplos, né, de como que a gente pode trabalhar com o eucalipto de maneira não convencional, né, como pequenos arrimos, grelha de proteção de raízes, cachepô, pisada de jardim, apenas alguns exemplos. Brinquedos é um uso até já mais difundido, né, para o roliço, mas também, voltando a lembrar, esse eucalipto com uma qualidade melhor, né, com acabamento melhor, se consegue tipologias de brinquedos, né, com os encaixes, como se fosse uma cabana, como até mostrou o Martim agora, e outras tipologias. Escadas e corrimãos, né? Então, até utilizando como piso mesmo das estruturas, né, tivemos a experiência de utilizar... Não é possível.
Desculpa. Tivemos até a oportunidade de utilizar o roliço como piso, né? Isso é bem interessante numa situação de alta agressividade, né? Como escadas antes de parques ecológicos, regiões de floresta, com muita umidade, né? Então, o roliço ele proporciona uma manutenção melhor desse produto, né? Então é mais difícil de parar água, folha em cima de roliços do que se fosse um piso de madeira serrada, né? Então essa experiência funciona muito bem, você anda sobre esse piso de roliços justapostos que nem percebe que está pisando no roliço. Os amigos aqui estão insistindo, apesar de eu já ter desligado o telefone. Desculpa. Mobiliário urbano, né? Então, esse é um uso que a gente explorou bastante, né? Muitos projetos, porque a demanda sempre existe, né? Então, tem mobiliários externos, internos, parques, né? Que são varandas urbanas, né? Então, nossas cidades aqui maiores, isso virou moda há alguns anos e é uma tipologia também que a gente explorou. Abrigo, né? Para passageiros, né? Pontos de ônibus, como chamamos aqui, também exploramos vários projetos. Mobiliários urbanos de maior porte, né, com entradas de cidades, entradas de condomínio, né, de empresa, por que não fazer estruturas roliças? Né? Então, são alguns exemplos. Saindo do externo para o interno, né, painéis, por que não utilizar forro, fachadas de loja, né, para o roliço? Então, a gente tem esse preconceito, eu vou usar madeira serrada, vou usar o metal, né, se é roliço, vou usar alumínio, por que não a madeira? Né? Então, a madeira perfilada permite esse uso, né, com grande praticidade e elegância. Pergolado já é um uso mais tradicional, né, para o roliço, mas voltando no perfilado também proporciona união de peças, né? Vocês vão ver algumas imagens no final. Bangalôs, né, pequenas unidades de habitação, seja para residência, seja para pousada, então também pode ser feito com esse material. Residências também, né, de todos os portes. Edificações comerciais, porque não uma lanchonete, um restaurante, uma portaria de condomínio, um centro de apoio ao turista, então tudo isso pode ser feito. Agronegócio, né, também já é um uso mais tradicional para o eucalipto aqui no Brasil, né, o roliço, mas o perfilado também permite variações, como um tronco, por exemplo, anti-estresse, que o animal não enxerga nada do lado de fora, né, não entra nem fresta de luz, isso é uma demanda, né, desses currais de manejo, ter um ambiente mais isolado, né, para o animal não se assustar, né, com o movimento normal da propriedade. Então, tivemos a experiência com isso, né, os roliços encaixados uns sobre os outros, né, para evitar a passagem de luz. O mercado de aras também é um mercado bem promissor aqui no Brasil, se utiliza bastante madeira roliça, inclusive uma demanda até dos animais, né, os equinos têm uma pele, né, mais sensível do que os bovinos, então deve-se evitar quinas, né, nas estruturas, né, nos morões, nos montantes. Então, o pessoal de aras gosta muito de trabalhar com roliço, sendo perfilado melhor ainda. E por que não coberturas, né, para grandes voos, coberturas especiais, né? Então, cobertura de pistas mesmo de aras ou para eventos, né, voos de 10, 20 até 40 metros. Então, isso também é possível ser feito com roliços de pequenas dimensões, pequenos diâmetros e pequenos comprimentos. Pontes e passarelas também são um outro uso bem possível, né? Inclusive para passarelas de menor tamanho, você pode até pré-fabricar, levar pronta para o local de implantação, isso é uma vantagem grande. Falar um pouquinho do sistema construtivo, né? Essa é uma dúvida que sempre acontece. Como é que eu coloco o meu pilar, né, no terreno? Eu posso enterrar? Não pode? Então, assim, o pilar enterrado, né, ou engastado, é um uso bem tradicional, feito milenarmente. A gente sabe que é um uso menos tecnológico, né? A gente até orienta a sempre que possível não utilizar dessa maneira. Mas, como em alguma região do Brasil não tem jeito, né? O carpinteiro só quer fazer daquele jeito, conexão metálica na região é difícil, é cara, então, já que vai fazer, a gente orienta a fazer
com alguns cuidados importantes. O principal é deixar uma camada de drenagem na base desse pilar. Então, se tiver uma fundação, né, uma sapata de concreto, que ela seja angulada, né, para as laterais, e sobre essa camada, essa sapata de concreto, é colocar uma camada de brita para permitir a drenagem da água que com certeza vai entrar em cima, mesmo que esse piso seja todo cimentado. Uma segunda opção é a peça de madeira apenas apoiada sobre a estrutura, né? Então a estrutura sobe até o piso acabado, de preferência até um pouquinho acima do piso acabado, e com um pequeno conector metálico, uma barra rosqueada ou uma conexão pequena, se faz essa transição da fundação com a estrutura de madeira. E um sistema mais tecnológico que preserva melhor a integridade da madeira e aumenta a estabilidade da obra é realmente usar um conector metálico, né, projetado para isso, que vai ser ancorado na estrutura de concreto e também vai ser parafusado na estrutura de madeira, os pilares. Os pilares podem ser de peças simples, únicas, ou peças múltiplas, né? Como a imagem da direita, você pode ver até 2 exemplos de peças múltiplas, umas separadas ou juntas, né? Lembrando que o foco é em peças de pequeno diâmetro. As vigas, né? Diferente dos pilares, que essa união de peças, na maioria dos casos, é até por estética ou por uma necessidade de montagem. Nas vigas que vencem vãos, né, biapoiados, essa necessidade já é geralmente estrutural, eu preciso de altura. E se eu não tenho um diâmetro muito grande, como é que eu resolvo isso, né? Então, a gente utiliza a união de peças sobre as outras de uma maneira que isso fique estável, né? Então, já existe tecnologia estrutural para isso, né? São unidas através de conectores. Peças e cabos também podem ser simples ou duplos, né, como a viga do lado anterior. Treliças, né, também, como já mostrado lá nos nichos, são possibilidades do sistema. Inclusive a treliça de cobertura, né, que no Brasil chama muito de tesoura, né, é muito utilizada, né, já inclinando os bancos superiores com a inclinação necessária da telha. Paredes e fechamentos também são usos que a gente consegue fazer com os roliços, né? Tanto de toras empilhadas, né? Como até mostrou o Martinho na apresentação anterior, com as pontas passando ou entre pilares. Lembrando sempre que, como as toras elas perdem, né, dimensão, né, se acomodam, né, ao longo dos primeiros anos da construção, tem que se ter uma junta de dilatação, né, no topo da parede para evitar uma fresta de luz, aí você poder acomodar as peças nessa aclimatação ao ambiente. E como é que eu faço a união dessas peças? Bom, infelizmente, eu tenho que mostrar essa imagem de barra rosqueada, porta e arruela, porque apesar de ser um conector não muito eficiente, é o que se acha em qualquer material de construção pelo Brasil afora. Então, é possível fazer uma boa obra com esse conector, só que toma tempo, né? Você tem que cortar a barra no tamanho certo, você tem que rebaixar na extremidade, né, onde a porca vai entrar, para ficar um bom acabamento. Então, é um processo um pouco lento e que não dá um acabamento tão fino como os parafusos autoperfurantes dessa imagem. Então, assim, a praticidade do uso dos parafusos autoperfurantes é muito maior, a eficiência é muito maior. Mas até poucos anos isso nem existia aqui no Brasil, né? Tem menos de 10 anos que já temos esses parafusos aqui e ainda bem que temos, né? Então, assim, um pré-furo muito fininho, trabalhando com eucalipto, você consegue um trabalho muito mais rápido e eficiente. E para unir os elementos múltiplos, como vigas, né? Como eu comentei na necessidade que a gente vai ter para vencer vãos, né, biapoiados, a melhor solução são os parafusos autoperfurantes com rosca inteira, né? Então, tem uma disposição adequada, né, um ângulo adequado dos parafusos, uma distância que vai ser calculada, né, desse parafuso, e a gente consegue pré-fabricar essa viga, transformando peças finas, né, mais finas de roliço em vigas mais altas, né? Então, já tivemos experiência de criar vigas até de 12 metros a partir de roliço de 11 centímetros com 6 metros de comprimento. Então, você
faz uma viga engenheirada com os parafusos. Uma outra ferragem interessante que se consegue bons resultados na união dos roliços, né, é essa porta oculta, né, que a gente chama de martelete. É como se fosse uma porta de travamento de guarda de cama, né? Ela fica a 90 graus em relação ao parafuso e por isso você consegue uma rigidez muito grande na união, né? Isso, infelizmente, aqui a gente não acha muito fácil aqui no Brasil, mas é fácil mandar fazer, né? É só um tarugo de aço com o furo e a rosca do diâmetro do parafuso. E uma outra ferragem também bastante utilizada para contraventar estruturas, né? E até deixar no prumo, no esquadro, é um esticador para barra rosqueada, né? Também não acha com facilidade, mas não é difícil de fazer. Conexões metálicas, né? Para determinadas estruturas, é a melhor solução, né, tanto para a base do pilar, como para uniões, né, de treliça, onde tem a solicitação de tração, principalmente, né, elas podem ser externas, como nessas imagens, podem ser embutidas dentro da peça, né, até uma demanda da norma atual que está para ser lançada, né, uma prevenção de incêndio. Então, dependendo do nível de exposição dessa peça, né, a possibilidade de fogo ela deve ser embutida. Como que a gente faz os encaixes, né? Uma maneira que a gente pode fazer os encaixes das peças roliças, sendo perfiladas com o serra-copo, né? Que é uma serra, né? Como se fosse uma broca que você corta com um diâmetro muito próximo do diâmetro da peça. Então, vocês podem ver o acabamento, né? Tanto perpendicular como inclinado, fica muito bom a partir dessa ferramenta, né? Então, é de uma maneira muito rápida, se consegue um encaixe com a precisão muito grande. Também pode ser feito de uma maneira mais tradicional, se o material não for perfilado, né? Então, o encaixe é mais tradicional, com motosserra, o serrote, o formal. Mas também é possível ser feito encaixe com boa qualidade dessa maneira. O que eu estou chamando aqui de montagem inteligente, na verdade, é uma pré-fabricação da obra no próprio canteiro. Então, sempre que se for possível pré-fabricar, a gente consegue uma qualidade melhor do produto acabado, né? Você cria uma repetição. Então, uma obra que tem vários pilares semelhantes ou até iguais. Então, melhor você, mesmo que não tenha uma indústria, não pode ser feita essa pré-fabricação. Numa indústria, você pré-fabrica no canteiro mesmo, como vocês estão vendo nessas imagens. Então, é um barracão de obra, montou uma bancada simples com o próprio roliço, e ali o carpinteiro foi pré-fabricando, cortando, furando, antes de levar para o local definitivo de montagem. Já inseriu as conexões metálicas da base dos pilares, e tendo a possibilidade, né, dessa montagem ser feita realmente numa indústria, num galpão industrial, melhor ainda, né? Então, aqui está o antes e o depois de uma estrutura, de um mirante, que foi fabricada perto de Belo Horizonte e foi montada em Governador Valadares, quer dizer, mais de 200 quilômetros de distância. Então, é uma maneira de conseguir precisão e ganho de tempo, né, na montagem das estruturas, quando possível. O imunizante, né, contra os insetos xilófagos, né, porque os roliços, mesmo se forem tratados em autoclave, a parte central, né, o cerne da madeira, não é permeável ao tratamento químico. Então, se faz necessário a aplicação do imunizante nos pontos onde foram cortados e furados as peças, para evitar o ataque de insetos xilófagos. E o acabamento, né, final, que também é um tratamento, o STEM é uma boa opção, porque ele ajuda na estabilidade dimensional das peças, né? Então, ele ainda repelente, fungicida. Então, a gente considera como um tratamento complementar às peças. Bom, agora eu vou mostrar um pouco para vocês dessa experiência que nós tivemos aí nos últimos 10 anos, né? Com esse material, principalmente, né, o perfilado, algumas obras não, de obras de vários portes, né? Das possibilidades que o produto oferece. Então, desde de cercas, né? Você pode ver que o acabamento, uma cerca de varas, né, já é muito bom. Cercas residenciais, né? Divisão de lotes, de condomínios,
olha o alinhamento que o material permite, explorando já outros desenhos, encaixes inclinados, jardineiras, ou cachepô aqui com diâmetro já bem pequenininho, esse diâmetro é de 4 centímetros, mas constante de ponta a ponta. Mais um pouco de jardineira, de paisagismo, até contenção de piso, bolacha para piso. Aqui, aquele piso de roliço que eu coloquei lá na escada, é possível ser feito, até um deck. Casas de jardim, né, para guardar material de jardim. Namoradeira, pequeno pergolado, um balanço. Outro modelo. Passarela para pedestres. Essa, se eu não me engano, tem um vão de 7,5 metros. Pode ser pré-fabricada. Brinquedos, né, para crianças. Outro modelo. Olha só o fechamento também com as peças perfiladas de pequenas dimensões. Outro modelo de brinquedo. Essa aqui já fazendo uma mistura do eucalipto com o fechamento em pino cerrado. Essa aqui um modelo já maior. Mobiliário. Mobiliário urbano, né, placas indicativas. Abrigo de passageiros, né? Então, modelo de ponto de ônibus. No litoral do Nordeste, que tem uma agressividade muito grande, a maresia, né? Então, usar um equipamento desse metálico tem que ser substituído a cada 1 ano e meio, 2 anos no máximo, e de madeira tem uma resistência muito maior. Esse é um outro modelo de abrigo de ônibus, esse já na serra. Pórtico de entrada de um parque urbano. Esse um pórtico de entrada de uma cidade, né, sobre uma rodovia. Essas vigas aqui são peças múltiplas com 12 metros de comprimento. O forro de roliço, por que não usar o forro? Olha. Outro tipo de painel, esse já revestindo alvenaria. Outro modelo. Mais um. Esse aqui é um revestimento de balcão, uma lanchonete. Aqui um tipo de painel vazado, né, a gente chama de brise, é um banheiro público, né, então a área de lavatório do banheiro é até uma estrutura mais moderna, o aço e vidro, mas a madeira cumpre o seu papel aí, arquitetônico e também estético. Modelo de pergolado com peças múltiplas, tanto os pilares como as vigas. Mais um modelo. Esse aqui utilizando as pérgolas bem fininhas, né, para criar um sombreamento. Um outro modelo de pergolado com dimensões grandes. Também a utilização de peças múltiplas, duplas, quádruplas. Aqui um pergolado também de sombra, com as peças juntinhas. Outro modelo de pergolado, esse aqui já no comércio. Aqui uma estrutura de lazer. Outra estrutura de lazer. Essa aqui, as margens de uma lagoa. Essa também é uma viga para telhado pesado, com 7 metros de vão. São 4 peças múltiplas. Residência. Então, residência grande, com 1.000 metros quadrados de cobertura. Essa é uma outra menor. Fechamentos em roliço. Essa é uma residência, uma topografia difícil, né? Um terreno com quase 100% de inclinação. Então, a madeira propiciou a execução da obra de maneira muito mais tranquila do que se fosse, por exemplo, isso de concreto armado. Inclusive, isso era uma demanda inicial do cliente, já tinha um projeto pronto, com essa mesma arquitetura, e era em concreto. Então, ele descobriu a madeira e foi uma solução muito mais inteligente, né? Levar madeira para uma topografia difícil como essa
foi muito mais fácil do que levar um caminhão de concreto. Na época da construção nem tinha essa estrada de acesso, né, pavimentada, ia ser muito difícil chegar com um caminhão de concreto aí. É a mesma residência. Essa aqui é a região serrana, no Espírito Santo, são casas de fim de semana. Essa é uma edificação comercial. Essa aqui é uma outra, uma lanchonete. É a estrutura leve, né? Peças finas, cumprindo o seu papel. Outra edificação comercial, são no Nordeste. Essa aqui é uma estrutura mais parruda, os pilares são de eucalipto não perfilado, com diâmetros maiores, e todo o resto é de perfilado. Isso é uma loja de uma cervejaria. Aqui alguns detalhes do forro, do piso. Essa aqui é uma estrutura de cocheiras, é um Aras em Campinas, de São Paulo. É a estrutura toda também perfilada. Esse aqui é ele pronto. Esse é um outro Aras próximo a Salvador. Também com os pilares não perfilados e a estrutura aérea toda perfilada. Esse aqui é o mesmo Aras, né, são cocheiras. Aqui é coberturas, né, de um parque urbano do Governador Valadares. Também com desenhos variados, são várias coberturas do mesmo parque, cada uma com um desenho diferente. Ainda é o mesmo parque. Esse também é o mesmo parque. Aqui, para terminar as obras, algumas passarelas, né, pias, mirante. Esse aqui é um mirante também desse mesmo parque lá em Governador Valadares. Aqui a estrutura é de eucalipto perfilado e tem vigas de eucalipto laminado, colado. E o piso também é de eucalipto perfilado, cortado no meio. É isso aí, pessoal. O recado que eu trouxe hoje para a gente discutir um pouco aí. Aqui estão os contatos, qualquer dúvida, sempre à disposição. Deixa mais um tempinho aí seus dados. Pode pôr aquela, Guilherme, mais um pouquinho para o pessoal anotar. Né? Aí, rcargemad@gmail.com, seus telefones, o Instagram rodrigocabral.madeira. Tá? Acompanhar os trabalhos do Rodrigo. Obrigado, Guilherme. Aqui o Rodrigo está aqui do meu lado. Eu vi a tua apresentação, e lembrando que nós temos hoje a última palestra do dia que eu separei, que é da Silvia Scala, da Scalimentes, que faz um belíssimo trabalho de uso dos eucalipto roliços na construção híbrida, né? Então, é muito interessante ouvir a última palestra de hoje também, que vai complementar o que você e o Martim falaram hoje cedo. Pode parar a sua compartilhamento de tela aqui, fica mais fácil da gente conversar aqui. O Walter já está mandando aqui, obras maravilhosas. E o Ernelo também, parabéns. Gostei muito. E eu fiz um pergolado aqui de eucalipto tratado aqui em casa, que eu adorei. Foi uma coisa que eu queria fazer faz tempo, né? Mas é aquela que eu fica brigando com a mulher, não sei o que, tá, hoje eu fiz, tá aí, ficou lindo, maravilhoso. E eu falo o seguinte, além da casa que você constrói, você tem que pensar também na área externa. Você tem que pensar na área gourmet, você tem que pensar no pergolado, você tem que pensar no paisagismo. Não é só construir uma casa de CLT ou de frame, o que seja, se você não tiver um complemento. É bom você ter esse material de madeira em volta. Aí eu pergunto para você, a procura hoje aumentou, na sua opinião, pessoas querendo construir mais casas, mais edifícios, mais como fala, galpões, assim, em madeira roliça, as pessoas começando a mudar um pouco o pensamento na sua ideia? Sim, Paulo, desde que eu trabalho com madeira, isso já tem praticamente uns 15 anos, assim, essa demanda sempre vem crescente. O mercado, a gente sabe, de madeira no Brasil é pequeno, né? Mas eu tenho essa vivência de que a demanda vem sempre crescendo, né? E nos últimos meses, ou vamos falar ano, né, do meio do ano passado para esse, a velocidade desse crescimento aumentou muito, né? Então, não sei se por conta da pandemia, né, muita gente mais voltada para sua casa, né, saindo um pouco para trabalhar. Então, assim, essa demanda por área de lazer,
pergolado, pequenas unidades, né, que eu chamei ali na apresentação de bangalô, né? Então, casas de campo, né, pequenas unidades habitacionais, isso realmente cresceu muito. Eu quero fazer um chalezinho lá no sítio, até para passar temporadas maiores lá, isso sim aumentou bastante de um ano para cá. Aí da Silvia Scali já está aqui também falando. O Walter, obras maravilhosas. Silvia Scali, lindo trabalho do Rodrigo, parabéns pela apresentação. A Érica Ferreira, trabalhos rústicos e muito sofisticados. Parabéns pela palestra e projetos, Rodrigo. E o Marquinhos Santos Acosta também já perguntou aqui no nosso chat que tipo de. Qual espécie de eucalipto você usa mais aí nas suas obras? Então, a maioria dessas fotos aí são com amaru, né? Porque é eucalipto desenvolvido lá pela Plantar. Orograndes mesmo, né? Que é o clone deles, né? É um clone desenvolvido pela Plantar, só eles que vendem, né? No mercado aqui do Brasil, mas a composição genética dele não é muito diferente da maioria dos clones aqui no Brasil, né? A mistura de orofila com grandes. Aqui também uso, o meu também é o Urograndes, a Ramírez Refortec, que está vendendo também bastante Urograndes para construção, para esse tipo de trabalho, é muito bom. O Flávio Geraldo, parabéns, portfólio espetacular, uma vitrine mostrando as possibilidades do uso do eucalipto tratado. E aí eu quero pergunta, todos os eucaliptos que você usa são tratados, tá certo? Sim, tratados em autoclave com CCA. Sim, todos esses foram. E acabamento também com STEM, né? Então, aquela parte também lá da imunização, né? Que a gente utiliza o imunizante, né? O inseticida, né? Nos pontos onde corta, né? As peças durante a montagem, né? Porque o eucalipto, aqui no Brasil, a agressividade é muito grande, né? Em algumas regiões, para brocas, cupins, né? E, então, isso é muito importante, né? Às vezes a pessoa coloca lá e não entende, não dá manutenção, e aí começa a sair aquele pozinho da madeira, não sabe o que é, né? É aquele cupinzinho de madeira seca, né? Que depois que ele enche o canal dele lá dentro, ele começa a jogar as fezes para fora, né? Aquele pozinho parece um fermento granulado. Então, assim, é fácil você combater, você tendo conhecimento, né? Mas melhor do que combater é prevenir, né? Então, antes, né, da obra pronta, antes da montagem final, cortou e encaixou. Apareceu o cerne que não é passível de ser tratado, né? Você vê pela cor, fica logo a cor avermelhada do eucalipto, né? Laranjado. Aí deve-se usar um imunizante antes da montagem final, para já prevenir esse ataque de cupins ou brocas na utilização da estrutura. Wilson Roberto Pinto, parabéns pela apresentação. Rodrigo Cabral, aqui no celular, o Edson Reis está perguntando: de quando em quando eu tenho que fazer a manutenção da madeira? Ou seja, está lá, 10 anos, 5 anos, quando é que eu tenho lá passar um protetor novamente? Então, a recomendação, né, da Montana, que é um dos principais produtores aqui nossos, é a seguinte: na época da instalação, você deve aplicar no mínimo 3 demãos do STEM. Dependendo do produto, até 4 demãos. E depois, depende muito da exposição, principalmente do sol. Se for um local de alta agressividade, o sol da tarde, com o sol incidindo muito ferozmente, a gente recomenda a cada ano mais uma demão. Então, aí você vai manter o acabamento sempre perfeito, você não vai deixar eles perder totalmente. Então, assim, para perder totalmente, vai demorar mais tempo, 2, 3 anos, até mais, depende da exposição solar. Mas, assim, uma recomendação bacana no mínimo 3 demãos na instalação e a cada ano uma demão. E o STEM tem essa vantagem que você não precisa remover a camada anterior. Você dá uma limpeza, né, tira a sujeira, a poeira e aplica diretamente em cima. Então, é fácil você fazer a manutenção com o STEM. Diferente de um verniz, uma tinta óleo, que ela começa a desplacar e você tem que remover tudo, quimicamente ou fisicamente, lixar, dá mais trabalho, principalmente no roliço, né? Então, o STEM é um produto de fácil manutenção. Então, eu queria agradecer a sua participação, Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que você também está muito ocupado, graças a Deus, todo mundo muito ocupado. Eu queria agora as suas considerações finais, Rodrigo. Eu que agradeço, Paulo, novamente o convite, é um prazer rever colegas aí como o Martim, que já tivemos juntos em outros eventos, e também assim, a oportunidade de mostrar um pouco o uso do roliço, né? Assim, então,
Volto a dizer que aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem essa cultura do roliço, o patinho feio das madeiras, né? A gente usa para escoramento de obra, né? Então, assim, as pessoas nem têm noção de que dá para fazer obras de bom acabamento, com qualidade, duráveis, com uma madeira roliça e jovem. Várias dessas peças aí é floresta de 5 anos, né? Então, você consegue uma qualidade estrutural, né, estética do material aqui nas florestas brasileiras com pouco tempo, né? Então, eu acho que o principal recado dessa apresentação é isso, né? Assim, mostrar que é possível fazer com roliço obras de bom nível, né, e com bom acabamento e bom desempenho estrutural. Eu estou com uma obra aqui do lado de casa, estava um barulho tremendo, acho que você não deve estar ouvindo aí, mas é não. Faz 50 dias, falando que tem mais 50 pela frente, vai longe ainda. E aí tem lá aquele monte de eucalipto lá fazendo andaime de obra. Eu tirei uma foto e coloquei na internet. Até quando nós vamos produzir eucalipto para servir apenas de andaime de obras de alvenaria, né? Só mudar um pouco esse conceito e, graças a Deus, você está aqui para nos ajudar. Obrigado, Rodrigo. Vou pedir para o nosso diretor rodar, o Guilherme, rodar a nossa vinheta, porque o nosso próximo palestrante, o Daniel Salvatore, já está na linha. Roda!